mais uma criança aqui que não vai descer, que não pode descer, ela ainda está no ventre da mãe, vai ficar aqui conosco. É uma menina, está no ventre de Jéssica, e vai ficar aqui ouvindo a mensagem, não é? Ô Daniel, uma vez eu estava numa igreja, e nas classes de escola dominical, eu terminei de pregar, e eles me convidaram para dar uma palavra numa das classes. E eu passando, tinha o departamento infantil deles, e as placas com os nomes de Cordeirinho de Jesus, Florzinha de Jesus, enfim, vários nomes assim, mas a indicação das idades, de tantos a tantos anos. E tinha uma placa assim, a classe de 0 a 2 anos. Eu fiquei perguntando depois para mim, como é uma criança de 0 ano, né? De 0 a 2 anos. Qual é a criança de 0? Não é? Porque a gente ministra desde o ventre. Desde o ventre, a criança já tem experiência, já ouve a voz do pai, já ouve a voz da mãe, já interage, dá sinais visíveis de que conhece a voz dos seus pais, de que se agita, de que sofre, de que se alegra, vários sinais, ainda no ventre. E a Bíblia mesmo diz que Deus nos conheceu a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos os nossos dias, né? De modo que a gente não pode pensar que uma criança, por menor que seja, não está sendo ministrada, não está entendendo, e não pode receber o Evangelho, como o presbítero Daniel muito bem falou. Nós temos que entender esse processo, que até no ventre materno a criança já está aprendendo do Senhor. É isso. Eu quero repartir com vocês hoje uma palavra desafiadora, que está no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 25, a partir do verso 14. Domingo passado eu lhes falei sobre a vocação de Jeremias, e hoje quero lhes falar sobre enterrando o talento, a parábola dos talentos. Mateus 25, a partir do verso 14, que vou ler e peço toda a sua atenção. Você que está acompanhando pela internet, tome a sua Bíblia, se você tem aí consigo, para acompanhar também a leitura que vou fazer. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco através da sua palavra. Queridos, esta porção que li, ela está dentro de uma série de mensagens que Jesus Cristo pregou referentes à sua vinda, aos sinais da sua vinda, ao ambiente que envolverá a sua vinda, pregando aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Vocês veem que, desde o capítulo anterior, vem o sermão profético sobre a destruição do templo, e os discípulos perguntam e pedem orientações e sinais, o que é que vai acontecer de fato no final dos tempos. Jesus fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação que precederá a sua vinda, a vinda do Filho do Homem e os sinais que acompanharão essa vinda, e depois fala sobre a necessidade da vigilância, em função da proximidade dessa vinda e de tudo que cercará a vinda do Filho do Homem. Aí fala sobre exortação à vigilância, a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens e essa parábola dos talentos. Depois encerra a mensagem com o grande julgamento. Eu quero destacar no início dessa análise que farei do texto algumas coisas. A primeira delas: um homem que se ausenta do país e chama os seus servos e lhes confia os seus bens. Neste versículo, eu quero destacar para a nossa reflexão 2 verdades. Primeira é que esse homem, que naturalmente é o Senhor, chama os seus servos para lhes confiar os bens. Eram aqueles que o serviam. Eram homens, não anjos. Eram pessoas que tinham atividades, habilidades, e num exercício de confiança, este homem entrega coisas valiosas, os seus bens,
E mais adiante ele fala em dinheiro. Mas, em primeiro lugar, eram homens, servos. Isso diz muito para mim. Porque eu vejo que a obra do Senhor, de resgate de vidas, de transformação de vidas, uma obra que é Deus quem realiza, e somente Deus quem realiza, Ele confiou a homens, não a anjos. Segundo os comentaristas, essa ideia de talentos, de bens, de valores, ilustra a riqueza espiritual, o que alguns chamariam também de peso de glória, que é a manifestação da graça de Deus aos homens, mas confiada a pessoas. O apóstolo Paulo, que é o teólogo do Novo Testamento, interpretando essa ideia da parceria de Deus e o homem nessa obra, ele diz algo muito grave do jeito que só Paulo diz. Ele diz que nós somos embaixadores de Deus. Ou seja, embaixadores são aqueles que, em outro país, representam a sua nação, o seu governo. Nós somos os representantes de Deus, falamos por Ele, tomamos decisões como embaixadores. Isso é muito grave. E ele continua o texto e diz assim, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, algo que compete a Ele foi dado para nós. Ou seja, quem reconcilia o mundo com Deus é Ele mesmo através de Jesus. Mas essa tarefa do anúncio, da conquista, da aproximação, do contato, do ir, Ele deu a nós. Isso é muito grave. Então, esta parábola começa dizendo que este homem, ao ausentar-se do país, que é uma alusão à ascensão de Jesus e à grande comissão que foi dada, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, a obra não foi dada a anjos, mas a homens. Segunda ideia contida neste verso de número 15. Desculpem, no verso de número 14. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu quero destacar aqui a expressão seus bens. É algo que pertence a Ele. É algo que é de Deus. Logo, é algo espiritual e grandioso e santo. São os seus bens. E confiou a nós. Então, quando a gente trata de exercício espiritual, dons espirituais, os talentos que Deus deu para nós, temos que entender que são virtudes celestiais. Não é algo humano, terreno, circunstancial.
é um dom de Deus, é algo divino, é algo que pertence à natureza de Deus e nos foi dado. É algo grandioso, maravilhoso e que nos foi dado. Deixe-me exemplificar biblicamente isto. Você pega a lista dos dons espirituais descritas em Romanos e Coríntios. Aqueles dons que são dados à igreja ou aos homens são valores estritamente espirituais, para a edificação, também espiritual, do povo de Deus, do corpo de Cristo. São atividades e atribuições que o homem natural não pode realizar. Deixe-me dar alguns exemplos. O texto diz assim: e a uns o Espírito Santo deu o dom de profetizar. A outros, o dom de pastorear. A outros, o dom de evangelizar. A outros, o dom de ensinar. A outros, dom de curar. A outros, dom de fé. A outros, dons de sabedoria. A outros, dons de revelação. E vai descrevendo uma série de dons, todos eles do ponto de vista espiritual. Eu vou agora aprofundar ainda mais essa ilustração bíblica. Ninguém consegue evangelizar senão por obra e graça do Senhor. Esta não é uma atividade humana, intelectual, uma atividade em que você pode simplesmente aprender e desenvolver. O homem natural não pode, não sabe, não quer e não vai nunca evangelizar. Evangelizar é uma atribuição divina dada a homens, à igreja. É pelo Espírito de Deus que se comunica o evangelho a uma pessoa. É um dom. Pastorear, profetizar, que é pregar o evangelho, não é apenas abrir a boca e falar coisas. É um dom espiritual, é obra de Deus. E as coisas só se efetivam no mundo espiritual quando vêm de Deus. Então este homem, ao ausentar-se do país, chamou os seus servos e então confiou os seus bens. Está com a Bíblia na mão? Vamos dar uma olhadinha no outro texto? Rápido, é bem rápido. Mãos à Bíblia. Efésios capítulo 4. Eu já abri aqui a minha. Estou procurando ainda, mas já achei. Efésios capítulo 4. A partir do verso 7, você pode ler comigo esse texto? Efésios, capítulo 4, verso 7, em diante. Vamos ler? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Até aqui. É essa referência que Paulo está fazendo. Do homem que se ausenta do país, mas antes de fazer isso, concede dons aos homens, que são os talentos de Deus, coisas que pertencem a Ele, coisas estritamente espirituais.
Terceiro aspecto que quero repartir com vocês nesse texto. Vejam o verso 15, agora de Mateus, capítulo 25. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Ponto. Deixe-me também analisar este versículo com vocês. Primeira verdade contida neste verso. Os talentos ou os dons são repartidos segundo um critério que é do Senhor. Só Ele tem a fórmula e o entendimento por que decidiu a aquele dar tanto e a aquele outro dar tanto. É um critério dele. É uma economia do Senhor. Ele sabe o que faz e por que faz. E todas as coisas faz com um propósito. É um critério dele. Eu não sei por que ele me chamou para ser pastor e não você. Ou não sei por que ele deu esse dom a você e não a mim. E não sei por que aquele outro irmão, Deus multiplica e dá muitos dons e muitos talentos e muita abrangência na sua obra, e a outros numa ação mais limitada dentro de um critério que é dele. Isso é com Deus. Ele dá a um tanto, a outro dá tanto, é um critério dele, é a economia do Senhor. Segundo aspecto, no verso 15. Nem todos recebem o mesmo dom e nem o mesmo aplicativo desse dom. Eu vou explicar. Um recebe 2 talentos, outro 5, outro 1, outro 10. O corpo de Cristo é edificado e se movimenta através de muitos dons, muitos talentos. Esses são os diferentes dons. Agora, os aplicativos desses dons é o seguinte: mesmo alguns que recebem o mesmo talento, ou o mesmo grupo de talentos, ou talentos da mesma natureza, digamos, eu sou pastor, mas tem milhares de pastores também. Mas nem todos os pastores têm o mesmo ministério. Nem todos os pastores desenvolvem uma mesma visão. Nem todos os pastores desenvolvem o seu ministério por um viés. Tem uns que têm um chamado para ser pastores com um aplicativo de evangelismo, de plantação de igreja. Outro é pastor chamado para consertar as redes, como os 2 irmãos que foram chamados para seguir a Cristo. E depois os outros irmãos foram chamados no mesmo dia para consertar as redes. São aqueles que tiram o carrapicho da ovelha, que desenvolvem um trabalho terapêutico, de aconselhamento, de ordem, enquanto o outro sai. E tudo isso é ministério, e tudo isso é dom, e tudo isso é talento, com aplicativos diferentes, em áreas diferentes, dentro de um mesmo chamado. A uns, um talento, a outros 2, outros 10, outros 5. Deus dá dons diferentes ao seu povo. Eu queria ter o dom que você tem, outros queriam ter o dom que eu tenho,
Não importa, Deus dá a cada um como lhe apraz. O outro aspecto dentro do verso 15, ele diz assim, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Eu primeiro gosto da expressão a cada um, porque ela se repete em Efésios capítulo 4, os versos que nós lemos. Isso quer dizer para mim e para você que absolutamente todos os salvos, todos os santos, todos os crentes têm pelo menos um talento, porque Ele deu a cada um. Talvez você diga, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Precisa saber. Deus vai mostrar e aí se envolvendo no ministério que você vai descobrir. Mas todos receberam um talento. A cada um, segundo a sua capacidade. Deus conhece a vida de cada um de nós, a história que Ele escreveu para cada um de nós, antes que nós nascêssemos. Cremos na soberania e na onisciência de Deus, e Ele mesmo foi quem deu e escreveu para cada um tipo de dom, um tipo de talento, um tipo de abordagem dentro desse ministério, mas todos receberam um talento do Senhor. Estou olhando aqui para muitos irmãos. E olho agora para a câmera ali, para o Ricardo. Você que está vendo pela internet, não estou vendo você, mas você tem um chamado de Deus. Deus te deu um dom. Para o que você vai ver daqui a pouquinho. Continuando. Então aquele senhor partiu. E segundo o texto, demorou muito para voltar. É a doutrina que ele vai descrever quando diz assim que e tardando o noivo, alguns adormeceram. Esse tardar do noivo está também descrito aqui nesse demorou-se muito para voltar, mas voltou. E voltou com um propósito. E esse propósito é a prestação de contas. A prestação de contas. Vejam o que eu vou ler aqui. Verso 19. Vamos ler juntos, por favor? Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Vamos olhar direitinho para o verso que nós lemos? Olhe, verso 19. Depois de muito tempo, que é esse tempo decorrido até a volta do Senhor. Voltou o Senhor. Isso quer dizer o que para nós? Que o Senhor vai voltar. O Senhor de quem? Verso 19. O Senhor daqueles servos. Quais são aqueles servos? Aqueles a quem Ele confiou os seus bens. Ou seja, o meu Senhor, o seu Senhor. E ajustou contas com quem? O texto diz ali. Com quem? Com eles. Irmãos, o Senhor vai ajustar contas conosco. O Senhor vai ajustar contas comigo. Os talentos que Ele me deu. Os dons que Ele me deu e que eu não multipliquei.
os dons que Deus te deu. O que era precioso para ele, que era tarefa de Deus. De abençoar, de resgatar, de tocar as vidas, de trazer as pessoas para o reino. Ele confiou a mim e a você. E isso nós vamos prestar contas. Antes de passar adiante, deixe-me abrir um parênteses e dar umas dicas para vocês. É dica mesmo, pastoral. Eu conversei com muitas pessoas esta semana, muitas mesmo, sobre exercício ministerial, onde as pessoas se encaixarem, como fazerem para cumprir o seu ministério. Teve um dia, inclusive, que eu cheguei aqui, era 6 horas da manhã, fui para casa 10h30 da noite. Um dia. Gente. Foi muito lindo. Deixa eu dar uma dica para você. Todos nós fomos chamados para tornar o nome de Jesus conhecido. Essa é uma fórmula bem simples. Você foi chamado e salvo para testemunhar do amor de Deus. Só isso. Estou certo? Nós somos salvos para isso, para anunciar a Jesus. É muito simples. Agora, a multiforme graça de Deus, na sua economia, multiplicou também essa forma de fazermos isso. Eu posso tornar o nome de Jesus conhecido pregando o Evangelho para grandes massas. Outro não tem a menor habilidade com palco e com microfones, mas tem um talento precioso para falar com uma pessoa. Tem um tipo de convencimento, é um dom que Deus dá, diferente de outras pessoas. Tem pessoas que têm um talento especial para visitar. Todo mundo visita e faz visitas, mas tem pessoas que recebeu de Deus um talento, um dom, uma graça, um jeito todo especial e é divino, que em uma visita é o próprio Deus quem visita, é uma graça especial e abençoa. Tem outros que levam a graça de Deus e a bênção de Deus e uma luz celestial enquanto cantam. É diferente quando aquela pessoa canta. Todos cantam. Mas quando aquela pessoa canta, é diferente, é um dom. Tem um elemento diferenciador. E esse elemento diferenciador é o dom que Deus deu para cantar. Aí tem outro que não canta nada, canta só na igreja, como todo mundo canta. Não é o dom cantar. Tem um dom de escrever. É o que sabe fazer de melhor. Condensar as ideias, mas de um jeito diferente. Todos escrevem. E muitos se esforçam para fazer isso. Mas tem pessoas que escrevem com uma facilidade, uma clareza, que envolvem o leitor. É um dom que Deus deu. O outro recebeu um dom de dramatizar, de transformar qualquer mensagem tão clara, através de um teatro, de dramatizar de passar os sentimentos que convencem as pessoas de uma forma que outro não sabe fazer. É um dom que Deus deu. O outro recebeu o dom do ensino, de transmitir aquelas ideias de uma forma tão didática, tão límpida, tão convincente, que prende a todos que estão ali aprendendo, e é por isso que a gente vê, às vezes, como um talento natural, também dado por Deus,
professores e professores. No reino, e espiritualmente falando, é a mesma coisa. De modo que você pode não saber cantar, ou pregar, ou ensinar, seguramente o que você sabe fazer, só você sabe fazer. Foi Deus quem te deu esse dom, essa coisa linda, para aplicá-la ao reino, à igreja, ao ministério, ao evangelismo, e fazer isso do jeito que só você sabe fazer. Fechei o parênteses, e é a respeito disso que Deus vai te pedir contas. João, Maria, José, Pedro, Antônio, onde está o talento que eu te dei? O que é que você fez com ele? Quarto e último lugar para concluir esta reflexão, esta mensagem. Notem que a expectativa de Deus ao dar esses dons é a multiplicação, que foi o que aconteceu com os primeiros servos, multiplicaram os seus talentos, e quando Deus cobra daquele que recebeu um único talento e enterrou, Deus diz assim para ele, notem vocês, podem conferir, por favor, verso 27. Você sabendo que eu sou severo e tal, que ceifo onde não semeei, você sabe que eu era assim? Verso 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, Deus tem uma expectativa de que multipliquemos o talento que recebemos. Ele quer que o seu ministério, que a sua atividade seja multiplicada. Que você seja um crente cada vez melhor. Que você seja um mestre cada vez melhor. Um pastor, um presbítero, um diácono, um servo, um mestre, um discipulador, ou qualquer outra atividade no reino de Deus, cada vez melhor. Cada vez melhor. Tudo o que você for fazer, para a glória de Deus, fazer com excelência, o melhor para Deus, cada dia mais e melhor. E olhar para trás e ver quanto você cresceu e quanto aquele seu ministério prosperou, proliferou, ganhou asas, abençoou e alcançou muitas outras pessoas. Esta é a expectativa de Deus. E você vai ver como conclusão que aquele servo negligente recebeu uma severa punição. Meu irmão, não vai demorar muito, você vai estar diante do Senhor, assim como eu também. E Deus irá galardoar aqueles que o serviram com fidelidade e tomaram essas coisas espirituais que Deus nos deu e projetaram isso para a glória do Senhor. Mas os negligentes, infiéis, que enterraram o seu talento e ficaram na sua, aguardando a volta do Senhor para devolver o talento dele, vai ser muito sério. Que esta palavra alcance o seu coração nesta manhã. E durante a semana, nos expedientes da igreja, eu ainda vou continuar recebendo você aqui, para dizer, pastor, o que é que eu posso fazer? Pastor, eu fui chamado para fazer esta obra. Deus falou comigo e eu não tenho feito nada. Ou aí que tenha feito, pastor, o que é que eu posso fazer para multiplicar o meu talento? Que seja assim e que Deus nos abençoe.